Patologia veterinária do sistema urinário. O sistema urinário ele é dividido em trato urinário superior, que constitui os rins, e trato urinário inferior, que constitui os ureteres, vesícula urinária e uretra. A unidade funcional do rim é o néfron. Ele é composto por corpúsculo renal com glomérulos e cápsula de Bowman, que se encontra nessa imagem B. Longos túbulos contorcidos, tanto proximal quanto distal, e alça de Henle. Na imagem A você pode ver a formação do néfron, que tem a cápsula de Bowman, glomérulo renal, o túbulo contorcido proximal saindo do glomérulo renal, descendo, passando pela alça de Henle, que também pode ser chamada de alça néfrica, subindo, passando pelo túbulo contorcido distal, e isso tudo forma um néfron. Aqui na imagem histológica você também pode observar o glomérulo renal e recobrindo ele o folheto parietal, que é a cápsula de Bowman. Tem o espaço capsular também. Dentro deste glomérulo renal tem os capilares, que vai ocorrer a filtração do sangue. Agora, em relação às alterações pós-mortem, tem o rim pulposo, que é o rim autolizado com a consistência amolecida, friável, podendo perder a forma de sua morfologia normal, e ele pode apresentar embebição pela hemoglobina devido à hemólise das hemácias, e a textura vai ser pastosa do rim e ocorre devido à degeneração epitelial tubular aguda e ou a necrose, com edema e hemorragia intersticial. Na imagem A pode observar o rim pulposo, na imagem B você vai observar o rim perdendo sua morfologia normal devido a essa alteração pós-mortem. Pode também ainda reconhecer que é um rim devido à presença de glomérulos renais aqui na região cortical, mas tem muita embebição de hemoglobina. Também vai ter a pseudomelanose, que é causada pelas bactérias devido à formação de sulfeto de hidrogênio. E esse sulfeto de hidrogênio vai deixar uma área mais acinzentada no rim, mas também não ocorre só no rim, a pseudomelanose, ocorre em vários órgãos também. Só que por estar falando de sistema urinário, vai ter a pseudomelanose renal, que vai ser essa área mais acinzentada no rim, como mostra na figura. Continuando. Embebição pela hemoglobina, que é uma pigmentação na cortical, e ela é mais externa na parte medular, a área pigmentada, e é em vermelho. Também vai ter a congestão hipostática, que pode ser chamada também de livor mortis, visto no módulo 1, que é devido ao decúbito lateral, visível principalmente em órgãos pares, como rim, pulmão. O sangue se acumula pela ação da gravidade no rim, que está próximo ao solo. E aí, você vai ver um órgão mais avermelhado, mais pesado do que o outro. E isso é em relação a uma alteração pós-mortem. E aí tem os erros frequentes de interpretação. Um rim mais vermelho pode ser por congestão hipostática, o livor mortis. E é necessário comparar os dois rins, não lesão. Muco na pelve renal e vesícula urinária. A urina pode estar mais turva pela presença de mais glândulas e ela pode estar mais amarelada. Não pode confundir o muco com uma inflamação, já que esse muco mais amarelado na pelve renal é normal e ele é mais comum em equinos por ter mais glândulas serosas. Outra não lesão é o rim pálido. O rim de felídeos é mais amarelado, pálido devido à presença de gordura no rim. Exemplo é os gatos. Vaso da cápsula renal. Não é uma lesão, é um vaso normal que tem na cápsula renal e ele é semelhante a ligamentos. E o último, o rim do filhote. A cortical é pequena, tem uma diferença do rim do adulto, já que a cortical dos rins dos animais mais jovens é reduzida e ela aumenta conforme o tempo. Agora, em relação ao pouco significado clínico. A migração de Toxocara canis, que é uma larva,
é uma migração errática que acomete o rim de cães, formando pequenos granulomas brancos. As larvas migratórias de Toxocara canis podem induzir granulomas pequenos, cinzas e brancos de 2 a 3 milímetros dispersos aleatoriamente por todo o córtex renal subescapular de cães. Essas lesões provavelmente ocorrem pela resposta imune ao corpo estranho mediado por células às larvas em migração, e são compostas de agregados de macrófagos, linfócitos e eosinófilos cercados por fibroblasto dentro do tecido conjuntivo fibroso, concentricamente arranjado. E aí na imagem A pode-se observar um rim com granulomas múltiplos corticais acastanhados, elevados causados por larvas de ascarídeos migrantes, que é o Toxocara canis. Já em B, você vai observar o granuloma, essa região toda. Ele é composto pela larva do Toxocara canis no centro, cercada por macrófagos, epitelioides e tecidos conjuntivo fibroso e células inflamatórias arranjadas concentricamente. Anomalias do desenvolvimento. A aplasia é a ausência completa dos rins, ou a formação rudimentar. A aplasia ela pode ser tanto unilateral ou bilateral. Se for unilateral, pode haver a hipertrofia compensatória do outro rim e é uma deficiência evolutiva na formação, ou seja, ela ocorre na embriogênese. E aí, nessa imagem aqui, eu achei na internet de uma aplasia renal unilateral, e aí o rim esquerdo está ausente, já o rim direito ele está com uma hipertrofia compensatória, já que está em falta do rim esquerdo, ele vai ter que aumentar o seu tamanho para trabalhar mais para fazer a filtração do sangue. A hipoplasia é a diminuição do tamanho do rim, tendo menor número de néfrons, lóbulos e cálices. Acomete um e o outro pode ter uma hipertrofia compensatória. Como pode ser visto nessa imagem, esse rim aqui possui hipoplasia, já esse aqui ele teve que fazer hipertrofia compensatória para suprir a demanda. Continuando anomalias de desenvolvimento, tem os cistos renais, que é o acúmulo de líquido renal claro e transparente. E aí existe praticamente 3 tipos de cistos renais. Os congênitos, que são solitários, uriníferos, que geralmente está na região da cortical, e aí ocorre por malformação e causa retenção de líquido, formando cistos encapsulados. Também tem os adquiridos, que podem ser múltiplos ou também podem ser chamados de rins policísticos. Eles podem ser encontrados tanto na região cortical quanto na medular. E aí vai fazer obstrução do fluxo por proliferação de tecido conjuntivo fibroso. Além disso, tem o cisto de retenção, que ele é adquirido por obstrução ou compressão dos túbulos renais e pela presença de tecido conjuntivo fibroso. E ele é encontrado na região cortical ou medular. E aí ocorre uma dilatação por líquido após a obstrução, que é um claro e transparente. Na imagem A pode-se observar o rim normal, na imagem B pode-se observar um rim congênito, solitário ou uninífero, que vai ser geralmente causado na região cortical. E já na imagem C, você vai observar um rim adquirido, ou pode ser chamado de múltiplo ou rim policístico, e aí ele vai ser encontrado tanto na região cortical quanto na região medular, e vai ocorrer obstrução do fluxo por proliferação de tecido conjuntivo fibroso. Alterações circulatórias. A hiperemia vai deixar o rim mais avermelhado, com estase de sangue nas artérias e congestão, ou seja, acúmulo de sangue nas veias, tendo maior concentração de sangue no vaso. Assim, o rim vai ficar mais avermelhado do que o normal. O rim, na normalidade, ele já é vermelho, mas com hiperemia ele vai ter um avermelhamento aumentado. E normalmente isso vai ter relação com processos inflamatórios, como a glomerulonefrite, nefrite
E também pode estar relacionado com a septicemia de bactérias como a leptospirose. Hemorragia renal. Ela é causada por bactérias como a leptospirina e Streptococcus canis e por vírus como o herpes vírus canino e a peste suína clássica, ou por traumas como o atropelamento. O trauma vai promover a ruptura da cápsula renal ou estrutura do parênquima e a área vai ficar bem avermelhada, em forma de petequias, sufusões, difusa ou extensa e pode ter um acúmulo de sangue. O animal pode morrer por choque hipovolêmico. Nessa imagem observa-se um rim de suíno com peste suína clássica e aí vai ter áreas com petequias na região cortical e vai ter também uma hemorragia no parênquima, mas dá para observar que é uma hemorragia fraca, não é tão forte assim, nessas regiões aqui, ó, com a seta. Infarto renal. A oclusão vascular leva à isquemia, que leva a infarto. E aí vai resultar em necrose de coagulação. No infarto é encontrado uma necrose de coagulação devido a uma isquemia, causado normalmente por um embolo trombólico de endocardite bacteriana, doença periodontal e embolos tumorais. As causas do infarto: endocardite bacteriana, tem a bactéria presente nas válvulas, causando um trombo que se desprende e vai para a corrente sanguínea, causando a obstrução do vaso e a isquemia. Ocorre a falta de oxigênio, provocando a necrose. E aí vai ser uma necrose de coagulação. Pode também ser a doença periodontal grave e embolos tumorais. Continuando no infarto renal, vai ocorrer a progressão das lesões. A primeira é o infarto hemorrágico, uma área bem avermelhada, com presença de hemácias que ficam presas. Duram de 2 a 3 dias e o infarto causa um formato de cunha nos rins, como é visto aqui nessa imagem, ó, formato de cunha. Visto que a irrigação tem um formato piramidal. E aí, no segundo estágio, vai para o infarto anêmico. A segunda, depois de 2 a 3 dias, identifica o local mais pálido, tendo a lise das hemácias que estavam presas. Ou seja, vai ter a lise das hemácias e vai liberar hemoglobina. Já no estágio terceiro, vai ter uma deposição do tecido conjuntivo, que vai substituir a área necrosada e faz cicatrização, deixando a área deprimida e pálida na cortical, como é visto nessa imagem. Vai ter a deposição do tecido conjuntivo, que vai substituir essa área que foi necrosada e vai deixar a área mais deprimida, como está mostrando na imagem, e pálida na cortical. Fala também, o infarto mais avermelhado, ele vai ter o formato de cunha que é voltado para fora. E tem um embolo que vai obstruir. Degeneração e necrose. No rim, ela é causada por intoxicação, e aí tem dois tipos de plantas conhecidas que podem causar a degeneração e a necrose, que é a Maternicia principis, que é conhecida também popularmente como trombeteira, que ela vai causar intoxicação em caprinos. Quando o animal consome, ele vai promover uma degeneração e necrose do parênquima do rim, e os sinais clínicos vão ser agudos, na maioria dos casos evolui para a morte do animal, pois vai atingir os rins. E na microscopia vai ser observado núcleos encolhidos e células sem núcleo. Vale ressaltar também que a Martenicia principis, ela tem uma flor branca e folhas pontiagudas. Agora, em relação à Tiloia glaucocarpa, é uma planta importante, principalmente na região Nordeste, e ela vai promover a intoxicação, causando popularmente uma doença chamada venta seca, mal da rama e polpa inchada. Também ela tem outros nomes populares, como cipaúba e vaqueta. Essa planta vai se desenvolver mais nas épocas da chuva. Ela vai atingir mais os bovinos que consomem o broto da planta, que é a parte mais tóxica. E seu princípio ativo é o tanino, descalagina, castalagina, estaquiriurina e causaorinina. E o seu consumo é mais crônico. Os sinais clínicos que vão ser observados
é o edema submandibular, o peito de barbela, a polpa mais inchada, o emagrecimento progressivo, a ascite, o edema e hemorragia perirenal, e ele vai promover a degeneração e necrose do rim. E aqui tem a Martenicha príncipes, conhecida também como a trombeteira, e a Tilaoia glaucocarpa, conhecida como venta seca ou vaqueta, tem vários outros sinônimos. Nefrite intersticial. Ela é normalmente o resultado de sepsemias. O agente etiológico vai para os túbulos renais, incitando uma resposta inflamatória, e as células inflamatórias encontram-se no interstício. Na macroscopia, não vai ter alterações visíveis, entretanto, vai possuir pontos brancos multifocais. Na microscopia, vai ter a presença de linfócitos, plasmócitos e histiócitos, e caso seja mais crônica, pode apresentar fibrose intersticial. Já as causas podem ser bactérias e vírus, na maioria dos casos, ou ehrlichiose. Ehrlichiose é a doença do carrapato. E anemia infecciosa equina, sepsemia, leptospirose e circovirose suína, que vai promover esses pontos brancos. Nessa imagem aqui pode-se observar um rim com leptospirose, que apresenta hemorragia e áreas brancas. Tipos de nefrites. Nefrite piogranulomatosa. Um exemplo é a peritonite infecciosa felina, a PIF, causado pelo coronavírus felino, e as principais causas são no rim. Vai formar granulomas na região cortical, contendo células inflamatórias produzindo pus. Na microscopia pode ser observado células inflamatórias epitelioides, macrófagos, pus com neutrófilos. E o rim vai ficar mais amarelado e é uma doença sistêmica que pode afetar outros locais além do rim. Já nessa imagem aqui pode-se observar um corte sagital e vai exibir edema e lesões nodulares que afetam apenas a região cortical. E essas correspondem à nefrite piogranulomatosa focal. Nefrite granulomatosa. Vai ter a formação do granuloma. O melhor exemplo é a tuberculose. E aí vai formar massas brancas amareladas, ou seja, os granulomas, na região do túbulo interstício, que podem ser calcificadas. E ela é uma doença sistêmica crônica, e outras doenças semelhantes a ela pode ser o aspergilo ou a prototeca. O corte promove um ranger na lâmina. E aí na imagem pode-se observar a célula gigante multinucleada, pode também observar macrófagos na região. Nefrite supurativa embólica. Vai ter a presença de bactérias nos glomérulos que vai promover um embolo, levando a microabscesso no córtex da renal. Pode ser causada por Actinobacillus ecoli e em equinos. Na macroscopia vai ter a formação de pontos brancos e amarelos nos rins, e na microscopia pode-se observar uma parte roxa no vaso ou no gromelo, e vai ser a colônia bacteriana. Já para fazer o diagnóstico, usa-se coloração de prata para identificar a bactéria, mas o ideal é pegar o fragmento do rim para cultivo e identificação do agente etiológico. E aí pode-se observar na imagem a Actinobacillus ecoli e seus pontos brancos amarelados na região. Já na imagem B, vai observar o material levemente granular basofílico, compatível com colônias bacterianas, cercado por infiltrado neutrofílico, no interior do gromelo. Doenças glomerulares. A glomerulite viral, ela vai promover uma lesão direta viral no glomérulo, depois ocorre a replicação do vírus no endotélio do capilar. Ela vai promover a inflamação no glomérulo e vai ter alguns exemplos, como a hepatite infecciosa canina, que é causada pelo vírus adenoviridae, e a glomerulonefrite pode ser dividida em glomerulonefrite imunomediada, proliferativa, membranosa, membranoproliferativa e glomerulosclerose. Insuficiência renal.
é uma síndrome clínica causada por fatores pré-renais. O fluxo renal ele vai estar reduzido ou vai ter uma obstrução do trato superior por obstrução do fluxo vascular. Ou pós-renal, que pode ser uma obstrução do trato inferior ou do fluxo eferente. A avaliação é feita por concentração de uremia e creatinina. E aí, quando a ureia e a creatinina estão elevadas, dá-se o nome de azotemia. E essa insuficiência, ela vai ser caracterizada pelo aumento da ureia e creatinina. E quando começar a ocorrer a lesão e vier acompanhado de sinais clínicos, dá-se o nome de uremia, que pode levar à morte por acidose metabólica, edema pulmonar e íon de potássio elevado. Já as toxinas urêmicas, elas vão lesar o endotélio dos vasos e, junto com hipoproteinemia, aumentam a permeabilidade vascular, levando a edema pulmonar e pericardite fibrinosa. Com a insuficiência renal, aumento de secreção da amônia, o que vai causar gastrite e estomatite ulcerativa. Essa amônia também pode ser produzida por bactérias e aí também pode levar a anemia hipoplásica e calcificação. A partir dessas alterações do metabolismo de cálcio e fósforo, a insuficiência renal vai levar à retenção do fósforo, levando à hiperfosfatemia e hipocalcemia, já que não ocorre a absorção do cálcio, pois há a produção de vitamina D na forma ativa. E aí vai levar à hipertrofia da paratireoide, produzindo paratormônio que mobiliza o cálcio dos ossos para o sangue, já que vai começar a produzir muito paratormônio na tireoide. Esse paratormônio vai ir para o osso o osteoclasto, né? Vai começar a retirar o cálcio e vai mandar para a corrente sanguínea. E aí, mandando esse cálcio para a corrente sanguínea, vai deixar os órgãos suscetíveis a sofrer calcificação. Esse hiperparatireoidismo secundário deixa áreas bem redondas, brancas e grandes na tireoide. Também pode ocorrer a osteodistrofia fibrosa, que vai fazer a mandíbula ficar bem flexível pela reabsorção do cálcio. Patologias da pelve renal. A pielonefrite é uma inflamação da pelve associada à infecção bacteriana ascendente. E ela é normalmente causada por bactérias presentes no trato urinário ou trato intestinal, por fluxo anormal de urina, causando inflamação da pelve. E os principais agentes é a Escherichia coli, o Proteus, Staphylococcus e Streptococcus. Ela pode ser aguda ou crônica, vem da vesícula urinária, uretra, ureter ou intestino, e chega à pelve por meio de um retorno de urina para a pelve. E aí essa pelve vai ficar extremamente dilatada, vai ter uma área mais amarelada, inflamada e com pus amarelado dentro, como está mostrado nessa imagem. Hidronefrose, uma dilatação da pelve renal causada por cálculos, neoplasias, inflamações crônicas ou malformações congênitas, que obstruem ou comprimem o fluxo na uretra ou ureter e com isso acumula urina. Ela também pode ser uma ligação cirúrgica de ureter, que é feita pelo médico veterinário após uma cirurgia como a castração. E aí vai causar uma lesão iatrogênica. E aí aqui nessa imagem pode-se observar uma pelve mais dilatada por causa da hidronefrose. Necrose da papila renal. Animais tratados com anti-inflamatórios não esteroidais por um longo tempo pode promover necrose da papila renal e aí vai promover uma área esbranquiçada, amarela ou acastanhada na papila renal. E aí, os exemplos são em equinos, como a fenilbutazona e fluoxetina meglonina, e em cães e gatos, altas doses de aspirina e paracetamol, que vai causar o dano no epitélio tubular. Já o Dioptofima renale é um dos maiores parasitas que tem e ele pode estar solto na cavidade, na uretra, no ureter, na vesícula urinária e principalmente na pelve renal. Ele vai se desenvolvendo e comprometendo o rim. Ele vai provocar uma hemorragia severa, uma pielonefrite purulenta e uma destruição do parênquima renal. E vai, consequentemente, causar uma hidronefrose, comprometendo a função renal. Esse parasita ele é ingerido quando os animais comem peixes e sapos contendo parasita.
e ele é mais comum em cães e pode se encontrar mais de um nos rins. Cálculo urinário é a formação de urólitos, ou seja, pedrinhas mineralizadas nos rins, ureteres, vesícula urinária ou uretra. E aí, uroleitíase é a condição da doença, é o nome que a doença ganhou. Agora, o urólito vai ser o cálculo, que pode ocorrer na pelve renal, ureter, vesícula urinária ou uretra. E vai depender do pH da urina, tipo de alimentação, se tem muito magnésio ou fosfato na dieta, baixa ingestão de água. Os cálculos eles podem causar necrose e hemorragia, e eles são formados a partir dos núcleos que podem ser mucoproteínas, células, corpo estranho, bactérias e são constituídos de minerais como oxalato, estruvita, carbono e etc. Ele vai ter uma baixa ingestão de água e ingestão de trigo, e dietas com muito magnésio e fósforo favorecem a formação dos cálculos. A uroletise tem os locais que mais acometem, por exemplo, a base do pênis em cães, o apêndice vermiforme em bovinos e caprinos, ou o arco isquiático e flexura sigmoide dos bovinos. A cistite é a inflamação da vesícula urinária, que pode ser aguda ou crônica, e ela é causada por bactérias como o Staphylococcus, o Proteus vulgaris, o Escherichia coli, o Streptococcus, mas também pode ser causado por fungos. E aí elas podem ser cistite supurativa ou neutrófila, ou cistite mononuclear, cistite folicular, cistite asséptica hemorrágica ou cistite enfisematósa. A cistite supurativa neutrófica ou neutrófica, ela é causada por bactérias. A cistite folicular, ela é crônica e ocorre a formação de agregados linfócitos. Já a cistite asséptica hemorrágica, ocorre por quimioterapia com ciclofosfamida, que vai levar a necrose, inflamação e hemorragia da vesícula urinária. A cistite enfisematosa, ela vai ocorrer um enfisema na vesícula urinária. E aí, um exemplo são casos de diabetes mellitus. Intoxicação por Pteridium arachnodeu em bovinos. Ela pode ser aguda ou crônica pelo consumo de samambaias. A aguda são os casos de diatese hemorrágica, já a crônica seria a formação de neoplasias no trato gastrointestinal e na vesícula urinária, que vai levar à hematura enzótica. A hematura enzótica, ela é causada pelo consumo excessivo da planta por um longo período e normalmente são bovinos de produção e vai causar uma formação de neoplasma no trato gastrointestinal e vesícula urinária, que vai levar à hematura enzótica. Ela vai promover a hematúria, anemia e o emagrecimento progressivo. A lesão na vesícula urinária vai ser papiloma, carcinoma de células escamosas, adenoma tubular, adenocarcinoma tubular, hemangioma e hemangiosarcoma. Na microscopia, vai observar a neoformação de vasos sanguíneos nas regiões escuras. A morbidade é de 10% dos casos, já a letalidade é 100% dos casos. Os animais que contraem tendem a morrer. O seu princípio ativo é o itaclocídeo. Ela pode ser contínua ou intermitente, sendo a maior parte intermitente. Urina com sangue um dia ou outro não. O tempo máximo de sobrevida, a maioria tende a morrer após 24 meses do aparecimento dos sinais clínicos. Na figura A, observa a hematúria e formação de nódulos vermelhos na mucosa. Na imagem B, pode-se observar múltiplas elevações amareladas no colo da bexiga. Já na imagem C, observa múltiplos nódulos vermelhos e coágulos na mucosa. Na imagem D, observa-se o hemangioma capilar, observado na bexiga. Já na imagem E, observa o hemangiosarcoma,
já sendo um tumor maligno de vasos sanguíneos, na vesícula urinária. E na figura F, vai observar o carcinoma de células escamosas, observado na vesícula urinária. Além disso, vale ressaltar sobre as neoplasias, que são a leucose, que é o tumor maligno de linfócitos nos bovinos, com áreas brancas ou amareladas, e também o linfossarcoma, que ocorre em cães.